Paulo vai dizer em Romanos 10:17, que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé em nossa vida. É a palavra de Deus. Não é pela palavra do homem, mas sim pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você que esteja de posse de um exemplar da Bíblia Sagrada. Lê comigo um texto que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, uma história bem conhecida pela igreja, ali onde fala do cego Bartimeu que recupera a visão. Eu quero ler alguns versículos com você nessa noite para nós entrarmos no texto nesta noite. Então, versículo 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49, Jesus parou para ele e disse: chamem-no aqui. E chamaram o cego. Jesus disse: ânimo, levante. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Versículo 52 para encerrar. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vou repetir o versículo 52. Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos estar abordando um tema nessa noite bem interessante em falar sobre fé, de acreditar naquilo. O que é fé? Diácono Edcleiton. A fé, segundo a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus 11, é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, a fé é aquilo que nós esperamos, irmão Jorge, mas nós não estamos vendo. Isso é fé. O que me chama a atenção nessa noite, aqui na 104.9, através deste meio de comunicação, a qual nós lemos aqui o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Jesus está ali, chegando em Jericó, com os seus discípulos. E ali ele se depara numa situação a qual, rodeado de muitas pessoas ali, e Jesus tinha toda a atenção para dar para o povo, mas algo chama a atenção do Senhor Jesus. Ouviu-se um clamor ali de uma voz em alta e bom som, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Afinal de contas, quem era esse Senhor que porventura a Bíblia diz que ele era cego, chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Alguns teólogos, irmão Jorge, afirmam que este Senhor vinha de uma família que já conhecia Deus. Ele era filho de Timeu. Então, ele clama, e aquilo ali gera uma revolta entre o povo ali, naquele momento.
Não é à toa que lá no versículo 48, o povo estava lhe repreendendo para que ele ficasse quieto. Mas ele não ficou quieto, ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós clamamos com fé, irmão Jorge, independente da nossa situação, independente de nós como estamos passando, que estamos vivendo, a dificuldade que estamos passando, independente, quando nós oramos com fé, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Porque ninguém toma a dor do outro, só você sabe o que você está passando, a tua dificuldade, a tua luta, a tua peleja, a tua deficiência. Só você sabe o que você está passando. E só esse homem sabia o que ele estava passando. Vivia de esmola ali à beira do caminho, cego, sem enxergar nada. E aquele homem estava ali clamando a Deus. Se fosse um político, se fosse um famoso, um popstar famoso, um cantor famoso, se fosse uma pessoa importante na sociedade, todavia não ia dar ligança àquela pessoa que já foi rejeitado pela sociedade. Antigamente, quem era cego levava a crítica de que era do pecado. Ele estava cego pelo pecado. Mas ali o Senhor Jesus, Ele é atencioso com a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Ele colhe as nossas súplicas. Ele sabe da nossa necessidade. E eu quero te chamar a sua atenção nessa noite para dar alguns passos importantes para tomar uma posição e clamar a Deus com fé, que o Senhor responderá. Este homem, ele enfrentou aquela multidão. Ele clamou com fé. Enquanto a multidão falava: ei, aquieta-se, cala a boca, você vai incomodar. O Senhor, Ele não vai estar lhe atendendo. Você é cego. Você é um mendigo, vive de esmola. O Senhor não vai lhe atender. Mas muito pelo contrário. Para a sociedade, aquele homem era um zero à esquerda, irmão Jorge. Mas para Jesus, Jesus não vê pela aparência. Ele olha o coração da pessoa. Aquele homem, ele clamou com fé e ele obteve a sua vitória. Ele tinha vários motivos para desistir, irmão Jorge, mas ele não deixou que a multidão intimidasse ele. Ele não deixou que aquelas pessoas o calassem ele. Aí que ele grita mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma oração simples, uma oração nova para aquele momento. Nenhum momento ali, algumas pessoas que precisavam, já ouviam que Jesus estava, a sua fama estava correndo pelo povoado, Jesus estava realizando milagres, curando os enfermos, expulsando os demônios. Em nenhum momento ali se ouve uma oração dessa. E ele se depara com esse Senhor cego, orando com fé ali. E Jesus está lhe atendendo. Jesus, ele vai lhe atender a oração do cego Bartimeu. E Jesus manda chamar este cego. E Jesus faz uma pergunta bem importante. O nosso Senhor Jesus, ele é bem detalhista. Ele sabia o que aquela pessoa queria. Mas muitas das vezes ele pergunta para que nós possamos responder o que realmente nós queremos. Porque tem vezes, irmão Jorge, que nós pedimos certas coisas para Deus que não estamos precisando, coisas que vão atrapalhar a nossa vida, coisas que vão atrapalhar a nossa conduta. E aquele homem ali, ele é bem enfático em dizer: Senhor, eu quero ver. Ali o cego Bartimeu, ele vai ser direto com o Senhor Jesus e ele vai falar: Mestre, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. Imagina ali aquelas
aquela situação ali, onde este cego está na frente de Jesus, respondendo a pergunta ali do próprio Jesus: o que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E no versículo 51 ele vai responder: eu quero voltar a ver. Só que tem um ponto importante. A multidão não queria que ele clamasse, que ele gritasse em alto e bom som que Jesus era filho de Davi. E ele, estando ali, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e imediatamente dirigiu-se a Jesus. Tem uma coisa importante que nós observarmos nesse texto, aqui na passagem do capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que ele deixou a capa, irmão Jorge, ele deixou de lado. O que eu aprendo com isso, irmão Jorge? Ele deixou aquilo que por muitas noites o esquentava, o aquecia do frio das noites. E aquela capa era uma proteção para ele. Ele era um mendigo, vivia nas ruas. Aquela capa, ela esquentava o seu corpo, o aquecia durante a noite. E ele deixou de lado. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, que nos ouve aqui na programação Cristo para Todos. Tem coisas que você na sua trajetória, na sua vida, precisa deixar de lado algumas coisas para ir até o encontro do Senhor. Tem coisas que você precisa largar, coisas que você está pegada. Aquela capa aquecia Bartimeu durante as madrugadas na rua, como a Bíblia fala que vivia à beira do caminho, nas ruas. Só que ele deixou de lado e correu imediatamente. Quantas pessoas elas não conseguem ir até Cristo porque não conseguem deixar algumas coisas? Eu vejo pessoas, muitas por aí, que ficaram frustradas na sua vida cristã por não receber aquilo que elas estavam buscando no Senhor. Pessoas que ainda vivem presas a uma vida mundana e muitas das vezes não querem deixar aquilo, o que lhe agrada, o que apraz, para estar fazendo a vontade do Senhor. Este cego aqui, ele deixou o que ele precisava para buscar a sua cura, o seu milagre. E Jesus vai falar no versículo 52, irmão Jorge: vá, disse-lhe Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É assim que Jesus faz na nossa vida. A fé, ela tem que ser exposta por mim e por você. É nós que devemos ter fé no Filho de Deus. É nós que devemos ter fé na sua palavra, acreditar que vai acontecer. Muitas das vezes, irmão Jorge, nós impedimos o nosso milagre de chegar até nós. Nós somos os causadores disso e queremos passar isso a terceiros. Esse cego aqui, ele tinha como passar a sua culpa para terceiros. Ele poderia muito bem falar: eu não recebi meu milagre porque a multidão ali não queria que eu falasse. A multidão, ela queria que eu ficasse calado, que eu ficasse quieto no meu canto ali, porque Jesus não ia me atender. Eu quero te falar, chamar a tua atenção nessa noite, que muitas coisas que nós fazemos durante a nossa vida cristã, muitas das coisas impedem de chegar ao nosso milagre. Esse moço, ele foi curado da sua visão. Quantas pessoas, eu chamo a sua atenção nessa noite, estão cegos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Não conseguem enxergar ali. Às vezes Deus quer fazer um milagre na vida da pessoa e ela não consegue enxergar pelos olhos da fé, não consegue crer.
e por isso não toma posse do seu milagre, fica frustrada por não conseguir e ainda desanima outras pessoas a estar buscando a Deus como realmente todos nós precisamos buscar a Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. E você venha ter fé e acreditar que nada venha fazer você desistir da sua fé e acreditar que Jesus pode te curar. Seja qual for a tua deficiência, seja qual for a tua dificuldade, o que você está passando, eu quero te falar que o Senhor está agindo em teu favor. Mas é necessário que você tome uma atitude de clamar, porque quem clama, irmão Jorge, aquele que ora, aquele que pede, ele recebe. E Jesus vai confirmar isso. Tudo que pedires em meu nome, vocês receberiam. Você tem a palavra de Deus. Ore a Deus com fé. E como Bartimeu obteve a sua vitória, por certo você obterá também. Irmão Jorge.